Fala galera, aqui é o Almir e no vídeo de hoje vamos mergulhar a fundo no episódio 4 de It, Bem-vindos a Derry. No episódio 3 já sentimos o terror crescendo e no 4 tem revelações que explicam a origem de muita coisa. Por isso que no vídeo de hoje a gente vai destrinchar esse episódio 4. Esse capítulo é um dos mais importantes da temporada até agora. Ele explica a origem do mal, mitologia indígena e revela segredos que prometem mudar tudo. Além disso, eu vou trazer algumas críticas, os easter eggs que talvez vocês não tenham percebido e, claro, minha opinião sincera. Por isso, fica até o final do vídeo que é para você entender tudo. Fala todo mundo, tudo bom com vocês? Eu sou o Almir, sejam bem-vindos ao My Hero, esse canal que fala tudo do universo de It. Bem-vindos a Derry, o quarto episódio para ser mais exato. E antes de irmos aqui pro episódio 4, vamos dar aqui uma passadinha no finalzinho ali do episódio 3, que é pra gente ter o contexto da coisa. Porque, querido jovem mestre, no episódio 3 vimos aí um aprofundamento bem maior da mitologia de Derry. E segundo o site aí Observatório do Cinema, o episódio revela as origens do mal e os segredos enterrados da cidade. Lá tivemos cenas do passado, por exemplo, em 1908, com o jovem Francis Shaw em um parque de diversão sombrio com uma palhaça, balões vermelhos, mostrando que o mal em Derry já é antigo. Ao mesmo tempo que temos cenas em 1962, que é o presente onde a série se passa, com o Shaw já como general, liderando a Operação Percept. Ele quer algo misterioso enterrado sob Derry, algo que o exército vê como uma arma. E aí temos uma interação maior da Rose, a proprietária de uma loja de antiguidades. Ela entra na trama como uma versão espiritual, ligando a cidade a memórias indígenas, sugerindo que há uma barreira em Derry, algo que faz as pessoas esquecerem da cidade quando vão embora. Outro destaque vai para Dick Hallorann também, que acaba usando os seus poderes psíquicos. Ele acaba tendo uma visão subterrânea, vendo os esconderijos de Pennywise e olhos amarelos no escuro olhando de volta para ele. Do lado das crianças há uma sessão no cemitério que tentam capturar assombrações em fotos. No final, Will diz ter visto algo como um palhaço na imagem. No comecinho do episódio 4 a gente já fica sabendo que essa tentativa das fotos não funcionaram. E agora já entrando no episódio 4, pessoas? Quando as crianças levam essas fotos para o xerife, para o delegado da cidade, é descoberto que os fantasmas que eles viram nas fotos, os adultos não podem ver. E eles foram lá tentando levar essas fotos para inocentar o pai da Ronnie. Mas tirando a foto que aparece ali a silhueta do palhaço Pennywise, as outras fotos nenhuma funcionaram. Os adultos não conseguiram ver as assombrações. E aí, meu amigo, que o quarto episódio, segundo muitos críticos, inclusive do Diego Almeida, marca a metade da temporada e começa a dar respostas ali mais claras sobre a entidade que vive em Derry. Como o próprio Diego Almeida fala, esse episódio finalmente organiza várias peças que vinham ali sendo sugeridas desde o começo. A narrativa principal se aprofunda na lenda da tribo Chocopiuá, que é com Taniel, um personagem indígena, contando sobre uma entidade antiga chamada Galu, que é na verdade a forma primordial do mal que virá a ser o Pennywise. Taniel revela que milhões de anos atrás uma estrela caiu na Terra carregando esse espírito maligno. Com o impacto, a estrela prisão se quebrou e libertou essa criatura sombria. Entre outras coisas, os ancestrais da tribo fizeram uma adaga dessa estrela como forma de se protegerem. Com o tempo, para conter a entidade, os indígenas enterraram ali 13 pedaços sagrados do fragmento da estrela, formando pilares ao redor da floresta, para assim conseguir manter o Galu preso. Claro que tudo isso que eu falei tem muito mais profundidade no episódio, pessoas? Porque acontece ali muitas coisas. Há uma tribo indígena e tem uma coisa nessa história que eu acredito que é quase uma lacratezinha, pessoas, porque nessa tribo indígena ela é liderada por uma mulher. E a gente sabe que historicamente isso é muito difícil de acontecer, Não existiam muitas tribos indígenas em que mulheres eram líderes, a não ser aquelas tribos que eram só lideradas pelas próprias mulheres, Não tinham homens. Tirando esse detalhe histórico, o episódio vai muito bem. O presente da série, Dick Hallorann com o seu brilho entra na mente de Taniel para vivenciar todas essas memórias ancestrais. A visão final mostra Hallorann sendo guiado por Taniel até túneis sob um antigo poço da casa Neibolt, local icônico da mitologia de It. No episódio também há simbolismos visuais clássicos, como balões vermelhos aparecem, silhuetas, sombras, e há a sensação de que o mal em Derry agora não é só um monstro,
mas algo ancestral ligado ao solo da cidade. Outro ponto bem interessante aqui, pessoas, é que o diretor Andy Muschietti revelou que o medo da Marge em relação aos seus óculos, os óculos fundo de garrafa, é algo mais profundo. Segundo ele, tem uma explicação que só será revelada no final da temporada. A insegurança estética da Marge, né, e a alucinação em que ela imagina os próprios olhos crescendo, quase saltando, são parte de um arco emocional, não só terror visual. Quem não sabe do que eu tô falando, nessa cena, pessoas, os olhos da Marge acabam crescendo. Ela tá tentando aprontar alguma coisa contra a Millie ali, junto com suas novas amigas, mas ela se arrepende. E quando ela chega no banheiro, os seus olhos começam a crescer, igual o videozinho lá do parasita que fica nos olhos dos moluscos. Por conta disso, ela acaba mutilando seu próprio olho, pessoas. O problema é que quando ela tá fazendo isso, a Lily tenta ajudar ela tirando a arma que ela tá na mão, né? A arma que ela tá usando para tirar seu próprio olho. E na hora que a Lily consegue fazer isso, consegue tirar da mão dela, todos os outros alunos chegam no mesmo momento, depois de escutarem a gritaria. E o que é que acontece? Conta pra gente, nós queremos saber. Todo mundo acha que foi a própria Lily que fez isso com a Marge. Então, provavelmente, a Lily vai voltar mais uma vez lá pro hospital psiquiátrico, né? Outra cena bem impactante é a cena do Will lá no rio com o pai dele, né? A cena que o Will vê o pai dele todo queimado. Aquilo ali é o Pennywise mostrando o futuro pro Will, né? Provavelmente, essa primeira temporada vai acabar com os pais do Will sendo mortos queimados. Esse é um detalhe que a gente ouviu falar lá no primeiro filme de 2017, né? Quando o filho do Will conta essa história aí. Outro detalhe bem interessante, pessoas, é aqui o mistério sobre Hank Grogan, o mistério da noite da tragédia. No episódio 4, finalmente fica claro onde Hank Grogan estava na noite do massacre no cinema, quando morreram lá Phil, Suzy e Ted. E revela que estava com uma mulher branca e casada, o que sugere segredos bem mais profundos. O fato dele não querer revelar quem é essa mulher sugere que pode ser ali uma personagem importante ou com poder dentro da trama. Além disso, a série se passa ali nos anos 60, pessoas, no auge da segregação racial. Então, provavelmente, se uma mulher branca comprovadamente pega com um homem negro traindo seu esposo, provavelmente ela iria ali para a cadeira elétrica, ou o esposo e a população branca da cidade iriam matar ela e o seu amante, que é o Hank Grogan. Que é mais do que justificável dele não estar revelando esse assunto pro delegado. Tá quase indo morrer por um crime que ele não cometeu, com medo de por outra coisa. Agora, bom, não falando mais das cenas do episódio, deixa eu dar aqui a minha crítica sobre o quarto episódio, né? Meu ver, meu amigo, a mitologia ganha profundidade quando ela apresenta o Galu como uma entidade antiga, estabiliza a narrativa e dá peso às intenções do Shaw e do Holland. E a forma como o episódio intercala ali passado e presente é eficiente, na minha opinião. As memórias indígenas não são só flashbacks bonitos, mas servem para explicar por que essa criatura permanece presa e como ela foi contida. E como alguns críticos estão falando, e eu assino embaixo, pessoas, a adaga de fragmento de estrela não é só uma arma física, mas um símbolo cultural e resistência ancestral. Além disso, a cena final com Halloran, guiado por Taniel até a casa Neighbolt, é visualmente forte e funcional. Conecta a mitologia antiga diretamente com o cenário clássico de It. Agora, outro ponto perigoso aqui, pessoas, é tentar explicar demais pode enfraquecer o terror, né? Porque parte do medo de It sempre veio do desconhecido. Por isso, a mitologia cosmológica ali detalhada corre o risco de tornar a entidade menos misteriosa, o que pode diminuir parte da aura de horror que funciona melhor quando há algo inexplicável. E outra coisa, mesmo sendo poderoso, o uso de visões e da exploração do brilho do Halloran pode parecer expositivo demais para alguns, ou seja, parte do terror pode se tornar ali mais intelectual do que visceral. E olha, muitas dessas coisas que eu falei aqui são de críticas que eu li e que concordo com elas também, não tinha outro jeito de falar melhor. Agora deixa eu falar para vocês aqui de alguns easter eggs, referências e simbolismos. Olha só, o Galu, nome dado pela tribo indígena à entidade maligna, né, ao It, é uma criação narrativa da série para explicar a origem do mal no universo de King. Então, automaticamente você já sabe que ela não existe nos livros, tá? Outro detalhe é que o fragmento da estrela que aprisionava o mal e que foi transformado em adaga simboliza a resistência indígena e também um artefato poderoso ligado à mitologia.
Os 13 fragmentos enterrados formam ali uma barreira invisível para conter o Galu, o que conecta diretamente com a geografia da série e com o mistério de Derry. O túnel sobre o poço da Casa Neighbot conduz diretamente a esses pilares. E isso, meu amigo, é uma grande referência para os fãs de It, porque a Casa Neighbot é parte clássica da mitologia. Os balões vermelhos reaparecem como símbolo clássico de Pennywise e do terror, mantendo a iconografia da franquia. E é isso, meu amigo, a série está ali fazendo algo ambicioso, na minha opinião. Não só mostrar Pennywise como um monstro de terror, mas vinculá-lo a uma mitologia ancestral indígena, dando raízes mais profundas para o mal. Isso também abre espaço ali para conflitos entre o passado, ancestralidade, lenda, o presente, os adultos investigando o Halloween, e o futuro, o terror que virá. E na minha opinião, isso é uma boa forma de manter ritmo e substância narrativa. E a revelação dos pilares da adaga também sugere que não é só caçar Pennywise, mas entender e preservar algo que pertence tanto ao povo indígena quanto ao próprio mal, um pacto simbólico espiritual. Se você parar para analisar direitinho, pessoas, também pode haver ali uma forte crítica social. Trazer a mitologia indígena é, de certa forma, reconhecer que esse mal está ligado à terra, à memória e ao sofrimento ancestral. E para mim, meu irmão, esse episódio 4 é um dos mais fortes até agora. Eu gosto muito de como a série não está apenas jogando sustos, mas está construindo uma mitologia verdadeira. Mostrar que Pennywise, ou Galu, né, tem origem ancestral, que há uma história indígena para isso, né? Dá profundidade real para o mal em Derry. Aliás, eu acho que não é só uma história indígena, é uma história do começo do mundo. Eu acho que a série ainda vai escalar para isso. E, meu amigo, a cena final com o Halloran sendo guiado até os túneis sob a Casa Neighbot, para mim é o ponto alto. É visual, é simbólica, é assustadora. Claro, né? Tem o risco aí da série explicar demais e perder um pouco do mistério, mas até agora, meu irmão, acho que eles equilibraram bem. Estou empolgado para ver aí para onde isso vai. Os próximos episódios têm tudo para serem aí decisivos. Então é isso, pessoal. O episódio 4 de It, Bem-vindos a Derry, entrega mitologia, terror e muita carga emocional. Ele responde algumas perguntas, mas também levanta novas. E isso é ótimo para manter a série interessante. E você? O que você achou dessas revelações? Já sabia da lenda do Galu? Acha que enterrar os 13 fragmentos é algo que vai dar certo? Comenta aqui embaixo. Se você curtiu esse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas análises de Derry. Valeu, muito obrigado por você ter ficado até aqui, se você ficou até aqui, e até o próximo vídeo.